Bom dia, galera Tricolor, mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor, do canal Tricolor na área, galera. Chegamos para falar desse Fluminense aí. Fluminense derrotado pelo Bahia. Mais uma vez, na minha opinião, cai na conta de Renato. Mais uma vez. O cara não quis jogo, jogou pelo empate. Ele foi para Salvador para jogar pelo empate. Não dá para entender, sinceridade. Um jogo que era pra gente sair vitorioso, tá? Um jogo que era pra gente sair com a vitória, no mínimo com empate, O cara não quis botar o time pra jogar. Ele vê o jogo, tá ali, tá de cara, vendo todo mundo, quem tá jogando, quem não tá jogando bola. Os caras não queriam jogar bola e simplesmente Renato não faz nada, nada. Ah, tá de brincadeira, né, Renato? Você tá de brincadeira. Aí vai pra essas coletivas dele falar uma porção de abobrinha. Tá de brincadeira. Continua com essa velha história de os caras tão cansados, mas não bota outros jogadores pra jogar. São sempre as mesmas figurinhas. E só foi mexer no time com 30 minutos do segundo tempo. Porra, tá de sacanagem, Renato. Você tá de sacanagem. Não brinca com a situação. Não brinca com a situação. O Bahia joga pelo empate. Você acha que vai ser fácil ganhar do Bahia? Vai ser fácil com esse futebol que você tá jogando? Com esse futebol de brincadeira que você tá jogando? Você tá de brincadeira, Renato. Você é uma piada. Essa é a verdade. Renato Gaúcho é uma piada. Você imagina se esse cara chegasse a treinador da seleção brasileira. Imagina se esse cara chegasse a treinador da seleção brasileira. Vamos falar disso aí já já. Valeu, galera. Não esquece não, dá aquele like, se inscreve no canal. Tá aqui. Só inscrever no canal, apertar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo, você vai estar me ajudando aí e compartilhando. Valeu? Vamos falar desse jogo aí já já. Vamos lá, pessoal, vamos voltar, vamos falar logo desse jogo, porque fiquei muito revoltado ontem com esse futebol que o Fluminense apresentou. Gente, o Bahia todo desfalcado. Não dá para eu não consigo entender essas coisas. Um Bahia todo desfalcado, um jogo bom pra gente ganhar, tá? É, Era pra gente dominar o jogo e ganhar o jogo do Bahia lá, vir com a vitória. Sério, não tinha como não vir com a vitória do Bahia. Ontem mais uma vez mostrou, provou que dava pra gente ganhar do Bahia. Mais uma vez tomar gol de falha, mais uma vez jogadores perdendo gol feito. Ah, houve pênalti, não houve pênalti? Não, claro que não. Pênalti foi contra o Vasco, né? A favor do Vasco. Aquilo foi pênalti. O de ontem não foi pênalti. Vamos ser realistas, não foi pênalti. Nenhum dos dois foi pênalti. Não adianta a torcida querer falar aqui que foi pênalti, que foi. Não foi. Não foi garfado, não foi roubado, não. Realmente o cara tava com a bola fechada. Do Vasco, não. Do Vasco, o gol, o cara tava com o braço aberto, era pênalti. Isso aí não tem a dúvida. O de ontem, não. Agora, pelo amor de Deus, Renato, você tá de brincadeira com a torcida do Fluminense. Só pode, meu amigo. Não tem a mínima condição de você fazer o que está fazendo. 30 minutos do segundo tempo foi a hora que ele mexeu no time. O time estava tocando a bolinha. O Fluminense, 20 minutos de jogo, o Fluminense foi dominado, né? 15, 20 minutos, foi dominado, ficou ali só se defendendo, e o Bahia vindo para cima. Não teve nada demais, uma bola na trave só, né? Não teve nada demais do Bahia. Muita coisa não. Teve só uma bola na trave. O Red de aquela cabeçada, essa bola entra, mudava o jogo, claro. Mas jogo morno. Daqui a pouco o Fluminense começou a dominar o jogo. Dominou o jogo. Só que dominou o jogo como? Como? Que jogo o Fluminense dominou? O Fluminense dominou tocando a bola no meio de campo. Na nossa intermediária. É Thiago Silva com aquele porcaria. Eu falo mesmo, porcaria de frente. Que cara ruim esse tal de frente. Gente, isso é uma brincadeira esse cara ser titular no Fluminense. O cara erra muito passe, o cara não sabe se colocar. Esse zagueiro é horrível. Nós tomamos mais uma vez um gol por causa de Thiago Silva e frente. Ah, foi Guga? Guga não. Guga veio para tentar salvar a besteira que eles tinham feito. Porque os dois zagueiros que estavam mal colocados. O Guga ele chegou ali, né? Tomou um gol de bobeira, praticamente tocou a bola e botou a bola para dentro. Foi Guga, tá.
Foi erro de Guga? Ajudou? Ajudou. Mas Guga veio para ser o salvador da pátria. Guga veio para ser o salvador da pátria. Porque Thiago Silva e o poderoso Frente deram mole. Deram mole, não souberam marcar. Mais uma vez, erro da zaga do Fluminense. E esse cara continua como titular, como o René como titular. Tudo nas costas desses 3 caras, gente. Tá de brincadeira. Thiago Silva, no Mundial de Clube, deu 2 gols pro João Pedro. João Pedro. Ah, Thiago Silva comandou, né? Todo mundo, Thiago Silva comandou. Thiago Silva é treinador dentro de campo. Só vê isso. Mas tá falhando. Tá falhando. Pelo amor de Deus. Essa zaga do Fluminense tá uma mãe. Essa é a grande verdade. Pô, aí fica lá Thiago Silva e Frentes. Gente, o jogo do Fluminense foi Thiago Silva e Frentes. Toco pra você, você toca pra mim. Eu toco pra você, você toca pra mim. Isso foi o futebol do Fluminense. O Fluminense dominou o jogo. O Fluminense dominou o jogo. Como? Thiago Silva toca pra frente, Frente joga pra Thiago Silva. Thiago Silva pra frente. Isso é futebol, gente. Ah, para. Isso é futebol. E o nosso treinador do lado de fora vendo isso. Me diz quantas vezes o centroavante do Fluminense tocou na bola. Quantas vezes o Serna errou, tentava jogar, errava. Será que não tem visão? O cara tá bom? Opa, vamos lá, vamos jogar com o Serna. Não tá bem? Sai. Ah, como é que Canóbio, melhor do jogo, perdeu um gol feito. Isso é decisão, gente, não é gol que se perca. Não é gol que se perca. Mas Canóbio ajuda a marcar. Mas marcar vai resolver? Só marcar vai resolver o problema do Fluminense? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Everaldo. Quantas bolas Everaldo pegou, gente? Aí para compensar, Everaldo mal o tempo todo. Esse segundo tempo, então, não viram a cor da bola. Nem Everaldo, nem Canóbio e nem Serna. Não tinha uma jogada dos 3, meu amigo. Não tinha uma jogada dos 3. E os caras ficaram até 30 minutos do segundo tempo. Isso não é possível. Isso é uma brincadeira. Um jogo ridículo do Fluminense. Eu toco pra você, você toca pra mim. Eu toco pra você, você toca pra mim. Isso é o futebol de ganso. Ontem foi o futebol de Thiago Silva e o zagueiro do Fluminense Frente. Esse foi o futebol que eu vi ontem do Fluminense. Aí tá de brincadeira, Renato Gaúcho. Que treinador é você, meu amigo? Você é muito fraco como treinador, vamos ser realistas. É muito fraco como treinador. Você só é bom para dar coletiva. Só é bom para dar coletiva. Que tá agradando só a ele. Não tá agradando ninguém. As coletivas dele só agrada a ele. É uma brincadeira. Assistir uma coletiva de Renato Gaúcho. Eu vou botar aqui. Hoje eu vou tentar botar aqui. Pra ver. Porra, você tá de sacanagem, meu amigo. Mais uma falha, mais gol de falha e continua a mesma coisa. Nós temos todos os jogadores liberados. Só entram os mesmos jogadores. Isso aí é uma piada. Isso é uma piada, uma brincadeira com o torcedor do Fluminense. Com 30 minutos do segundo tempo, foi a hora que o cara foi tirar. Aí começou a tirar Canóbio e Everaldo. Aí sai Everaldo, entra quem? Cano. Gente, sério, tricolor, vamos lá. Se Everaldo não estava resolvendo, vai entrar Cano, vai resolver? Primeira bola de Cano. Você viu o que Cano fez? O cruzamento de Cano quase entregou a bola para os caras. O Cano pega a bola daqui da esquerda e dá um lançamento. Ele diz que é lançamento para lateral direita do Fluminense. Quase que os caras pegam. Se os caras pegam, tinha feito gol. Isso é jogo para Cano? Me pergunta. Pô, eu preferia estar na coletiva para fazer essas perguntas para Renato Gaúcho. O cara tem vários jogadores, não entra ninguém, só entra as mesmas pessoas. Cano é jogo para Cano? É uma pergunta. Aquilo ali é jogo para Cano? John Kennedy nunca entra nesse jogo. Um jogo para correria, um jogo que o Fluminense precisava botar o time para correr, o time na frente. Keno não entra. Entra Soteldo. Soteldo ia resolver o quê? Soteldo e Cano. Gente, será que o cara não tem visão de futebol? Cada jogo é um jogo. Cada jogo é uma história. O jogo de ontem não era para Soteldo nem para Cano. E com Everaldo, eu tinha tirado o ataque inteiro. Os 3, Canóbio, Everaldo e Serna, com 10 minutos do segundo tempo. Com 10 minutos do segundo tempo, eu tiraria os 3 de uma vez só e colocaria um ataque novo, mas eu não colocaria Cano. O cara me vem com Cano. Está de sacanagem. No meio de campo a mesma coisa.
Ele, em vez de vir com 10 minutos do segundo tempo, o time não tá rendendo. Dá pra gente ganhar o jogo. Dava pra gente ganhar o jogo. E o cara me vem com 30 minutos do segundo tempo, agora eu vou mexer. Aí vem aquelas velhas histórias, sai Martinelli, entra Bernal. Não tem mudança no Fluminense. Gente, não tem. Também não acharia que ia entrar ontem, já que não está colocando no Campeonato Brasileiro, né? Lavega, o outro garoto, Lescano. Claro que não vai entrar se não está entrando num jogo normal de Campeonato Brasileiro. Não vai entrar num jogo de Copa do Brasil decisivo. Não vai, né? Não vai, né? Tem que ser quem? Tem que ser Cano. Não sei como é que Ganso não entrou. Não sei como é que Ganso não entrou. Tem que ser Cano. Tem que ser Cano. Tem que ser Cano. Tá de sacanagem. Leva o Cano pra tua casa, cara. Leva esse Cano pra tua casa, Renato Gaúcho. Se senta em cima dele. É o que você deve fazer, cara. Pelo amor de Deus. Um jogo porque o Fluminense precisava ganhar. No mínimo sair com empate. O cara ficou jogando pra empatar. O Fluminense não queria jogar bola. É toquinho pro lado, toquinho pro outro, toquinho pra você, você toca pra mim. E não saía do meio de campo. Que lentidão, que futebol lento, que futebol ridículo do Fluminense. E Renato Gaúcho gostando. Ele gostou. Ele gostou do futebol. Tá de brincadeira, né? Gente, perdemos de 1-0. Mais uma derrota na conta de Renato Gaúcho. Mais uma derrota na conta de Renato Gaúcho. Se o Fluminense for eliminado pro Bahia, que não tem condição de ser eliminado do Bahia, com esse time do Bahia não tem. Daqui a 11 de setembro, sei lá quando é o jogo, vai voltar todo mundo. O time do Bahia ontem todo desfalcado, e a gente podia ganhar do Bahia ontem e voltar aqui e jogar pelo empate dentro de casa. É isso que devia ter acontecido no Fluminense. Anularam um gol de Serna, que aquela história de milimetricamente, né, infelizmente, de impedimento horrível, ridículo, essas porcarias de impedimento, mas é a vida, né? O VAR tá aí para isso. O Fluminense abriu para cá, mas acabou tomando. Aí teve 2 negócios de pênalti, que na minha opinião, sinceridade, não foi pênalti. O cara tocou na bola não é pênalti, de Martinelli. E o outro, o cara botou o braço, mas braço fechado. Não tem como marcar pênalti ali. Não adianta querer dizer que foi pênalti, que não foi pênalti. Agora, o cara tem tudo para fazer diferente. O cara tinha vários jogadores liberados. Vários, gente. Tava todo mundo liberado, ó. Não tem ninguém no departamento médico. Você pode botar quem você quiser para jogar. Aí o cara ficar o primeiro tempo inteiro, o segundo tempo inteiro com o Canóbio não jogando bola, com o Keno não, com o Serna não jogando bola, com o Everaldo não jogando bola, com o meio de campo que já estava desgastado, que os caras. E aquela zaga, essa zaga do Fluminense é ridícula, essa zaga do Fluminense. Sério. Ó, Guga, eu era a favor de Guga, não dá mais pra Guga. Guga, Thiago Silva, que não consegue mais correr. Thiago Silva não consegue correr. Comandar é bom, pra falar, ó, faz isso, faz aquilo. Thiago Silva, ó, joga por ali, faz aqui. Pra comandar é bom. Agora, Thiago Silva, você, sinceridade, não dá mais. René e Frentes, tá de sacanagem. Esse Frentes e René como titular do Fluminense. Gente, nós não temos mais zaga. Nós não temos. É falha atrás de falha. É gol atrás de gol com falha da nossa zaga. Não tem a mínima condição. Todo jogo tem gol. O Fluminense sofre gol com falha da nossa zaga. Isso é uma piada. E o cara tá ali como treinador. Ué, quem tem que fazer alguma coisa? É o treinador. Não, mas vou tentar botar aqui a coletiva dele, porque tá de brincadeira aturar esse cara, esse tal de Renato Gaúcho. Tá de brincadeira. Vou tentar mostrar aqui, tá? Aí tá aí as coisas, né? Manchete. Samuel Xavier volta ao Rio, será reavaliado. Veja melhores momentos. Eu ia tentar botar aqui um pedacinho do gol para mostrar a falha da zaga Fluminense. Análise: bola pune um Fluminense melhor, mas ineficiente na Fonte Nova. Aí, coletiva do nosso amigo aqui. Vou pegar aqui rapidinho. Vamos botar a coletiva dele, que já tá aqui. Não, ó. Isso. No foco. Obrigado. Quem inicia? Vai. Boa noite. Só fala em alto. Fala alto. A última coletiva você abriu falando sobre a falta de foco
do time vai desatenção em alguns lances, que são muitos, né? São inúmeros os gols que o Fluminense vem sofrendo por desatenções, de falta de atenção em lances específicos que acabam decidindo os jogos. Hoje, de novo, aconteceu a mesma coisa e, de novo, em uma jogada muito parecida depois do gol, quase que o Fluminense toma o segundo. Quanto que isso passa, além dos erros dos jogadores, de uma responsabilidade sua também consertar esse defeito grave que o time tem? E como fazer isso? É numa conversa? É em termo específico? Como resolver esse defeito que o Fluminense vem passando nessa temporada? Obrigado. Bom, eu sempre assumo minhas responsabilidades, porque eu sou comandante e estou aí no dia a dia para corrigir o máximo de jogadores para que esses erros não aconteçam. Eu tenho conversado com eles, tenho mostrado no vídeo. Dificilmente o adversário tem méritos, não são todos, lógico, mas tem méritos para fazer gols na gente. Realmente, em determinados momentos, está faltando esse foco para que a gente não tome esses gols. No futebol, outro dia eu vi o Praz, o goleiro que hoje ele é comentarista, falar, a gente aprende também todo dia. Há um tempo atrás ele falou uma coisa que eu guardei e eu concordo plenamente. O treinador, ele trabalha o time dele a semana toda, ou sempre que possível no dia a dia, mesmo tendo jogo a cada 3 dias. Ele treina, ele corrige, ele fala, ele mostra o melhor caminho, lapida o jogador, enfim, faz todo o trabalho dele. Aí deixa eu falar uma coisa na tua pergunta. 30%, 25%, 35%, 20% que seja, são os jogadores dentro do campo. São os jogadores dentro do campo. O treinador, e ninguém está tirando ninguém aqui da reta. O treinador faz o trabalho dele. Os jogadores têm a responsabilidade deles também lá dentro do campo. Porque se não for assim, bom, aí como que o jogador não vai ter suas responsabilidades também? Então a gente vem cometendo erros, eu venho corrigindo eles, sempre mostrando para eles da melhor forma. Assim. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de 1, de 2, de 3. E o adversário não tem perdoado a gente. Mas Renato, você tem que entender isso, Renato. Quem é o responsável para colocar em campo? Quem é o responsável para colocar em campo, filho? Você está tentando corrigir, mas eles não estão conseguindo corrigir. Você tem que fazer o quê? Tirar. Você que tem que substituir. Você quer insistir com o cara até 90 minutos. Você vive falando que os caras estão cansados e você quer jogar com os caras o tempo todo. Você está errando. Dá oportunidade para outros jogadores. É isso que você tem que fazer. Você tem garotos na base. Você tem jogadores que foram contratados. Os caras estão errando, você está explicando, está treinando e eles estão voltando a errar. Tira. Dá oportunidade para outro. É isso que você tem que fazer. Isso é a resposta da tua pergunta que eu vou te dar. Então, o meu trabalho, o trabalho da comissão técnica, ele continua. Não é aqui, em qualquer clube é assim. Qualquer clube. O nosso trabalho é corrigir. Ponto. Isso é uma coisa. Na outra, eu vou, agora dando sequência nessa tua pergunta aí, falar que o meu time foi melhor que o time do Bahia hoje, jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, uma equipe que está invicta aqui já há muito tempo, uma equipe muito boa, muito bem treinada, SAF, contrata jogadores, porque tem esse poder aquisitivo. E o Bahia, com SAF, está melhor do que a gente? O Bahia tem jogadores melhores do que os nossos? Você tá de brincadeira, já tá falando besteira. O time jogou aqui foi melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos a cada adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar o que vale é bola na rede, o que vale é o resultado. Concordo também. O que vale é o resultado. Sendo isso, eu quero falar o seguinte, nós temos mais 90 minutos agora para a gente jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida, e temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades, pode ter certeza que lá nós temos mais 90 minutos para a gente fazer o nosso dever de casa. Boa noite, Gilberto Gé. Eu queria te perguntar sobre, se for sobre desatenção na defesa, eu queria perguntar sobre o aproveitamento no ataque. O Messi teve hoje, como você falou, algumas boas oportunidades, teve um canal do cara a cara, teve o gol do lado, enfim, algumas outras boas chances, e o Everaldo perdeu por uma cabeçada no começo. Como melhorar esse aproveitamento? Como trabalhar isso para que o Fluminense pare de desperdiçar tantas chances e nesse dilema entre ter um time mais competitivo e um time mais efetivo, essa disputa entre Cano e Everaldo, como utilizar melhor essa disputa?
Cara, eu sempre falo para vocês que vocês não têm as informações que eu tenho. Eu poupei o Samuel no último jogo, a sequência de jogos, hoje o Samuel teve uma lesão grave. Cara, vocês, com todo o respeito ao trabalho de vocês não podem nem de longe, querer discutir com um profissional do futebol. Não estou falando que você está discutindo, entendeu? Não estou falando. Nós temos todas as informações, a gente conversa com os jogadores todos os dias, a gente conversa com o fisiologista, com o departamento médico, com o próprio jogador para saber das reais condições. O Fluminense vão falar, ele vai ter o mesmo discurso. Não é o problema de ter o mesmo discurso. O Fluminense é o único que não tem o tanque cheio nesse campeonato, desde o Mundial, entra em campo a cada 3 dias. O Fluminense... Caraca, mesma coisa, tô falando. É a mesma coisa, ele não muda o disco, gente. Ele vem com a mesma história. É só o Fluminense que tá jogando muito, só o Fluminense que joga quarta e domingo, só o Fluminense que tá cansado. E ele tem vários jogadores no elenco e não usa. Aí quer falar aquelas mesmas histórias, a mesma besteiral que ele tem falado. De novo, vamos ter que aturar isso de novo. Está andando bem nas 3 competições, mesmo mexendo no time, porque não tem um time. Você vê, tem clubes, times que estão disputando 2 competições, às vezes até uma, e o treinador muda 4, 5 jogadores. Eu sou obrigado a mexer porque eu vou perder mais jogadores para o departamento médico. Só que quando eu estou mexendo é porque eu confio no meu grupo. Os jogadores estão entrando, estão dando quando eu recado. Aí você fala assim, o que fazer para a gente aproveitar melhor as oportunidades? A gente treina. Dentro do possível a gente treina, a gente tem pouquíssimo treino para o jogador que joga, no dia seguinte ele tem que fazer a recovery, 2 dias depois ele tem que treinar 15, 20 minutos para recuperar 48 horas antes do jogo, no dia seguinte ele tem que fazer um treino rápido para ir para o jogo no outro dia. Então vocês exigem demais do jogador de futebol. Eu ouço treinadores, eu tenho ouvido algumas entrevistas de alguns treinadores que não aguentam o Brasil porque são muitos jogos. E nós que somos aqui, nós temos que ficar aturando toda hora, a cada 3 dias um jogo, dando nas 3 competições. Eu não sei mais o que vocês querem do Fluminense. Eu posso falar por mim, o presidente está aqui, pode falar por ele, mas o presidente pensa da mesma forma que eu. O Fluminense está muito bem, está andando nas 3 competições, faz parte você perder um jogo. Eu sei que nós precisamos melhorar em alguns aspectos. Eu sei que a gente precisa melhorar nas finalizações, aproveitar melhor as oportunidades, não dar tanto mole assim para o adversário, mas é pouco tempo também para a gente treinar. E mesmo assim, eu volto a repetir, nós enfrentamos o Bahia, que é uma grande equipe, está no G4 do Campeonato Brasileiro, está numa final da Copa do Nordeste, e nós enfrentamos o Bahia de igual para igual, que fomos melhores que o Bahia, pelo menos na minha opinião. Então, o que está errado? Corrigir algumas coisas? Sempre que tem tempo a gente procura corrigir. Agora, não vamos achar que está tudo errado. Não vamos achar isso. Nós temos mais 90 minutos em termos de Copa do Brasil para a gente tentar reverter em casa. E lá é outra história. É uma partida de 180 minutos. Perdemos os primeiros 90 minutos. Mas nós temos todas as condições com o grupo que a gente tem e a gente vai reverter no Maracanã. Renato, boa noite a todos. Flávio Vinick, do SBT. Para você, Renato, o que foi crucial, então, para esse resultado hoje? Foi pecar as finalizações? Foi a desatenção na hora do gol? O que você coloca como crucial nessa derrota? As 2 coisas. Você foi bem. As 2 coisas. Não aproveitamos as oportunidades que nós tivemos. Uma principalmente com o Canóbio no início do primeiro tempo, cara a cara com o goleiro. O gol anulado, sério, detalhezinho, mas estava anulado. As 2 oportunidades, principalmente logo no início do segundo tempo. Nós não aproveitamos as oportunidades que nós criamos e, infelizmente, faltou a concentração necessária no gol que nós tomamos. Então, foram as 2 coisas. No futebol, eu falo sempre isso. O juiz apitou, a coisa vai acontecer, a favor e contra. Enquanto o juiz não acabar a partida, a coisa vai acontecer também, a favor e contra. Então, é essa tensão que eu cobro muito no meu grupo. Vocês não têm noção do que eu cobro. Essa falta de foco tem feito com que a gente tenha tomado gols que a gente não pode tomar. No momento que o time estava concentrado, não estava dando oportunidades à equipe do Bahia, a gente estava dominando a partida, estava sendo um jogo legal, bem disputado, 2 grandes equipes. Vacilamos, tomamos o gol. Então você não pode vacilar no futebol. Vacilou, o adversário não vai te perdoar. Infelizmente nós tomamos esse gol no final, mas como falei, foram os primeiros 90 minutos e agora nós temos mais 90 minutos lá no Maracanã. Ô, Renato, capaz.
Gabriel Amaral Paes Tricolor. Eu vou insistir um pouquinho, mas por um outro aspecto, na pergunta, a primeira pergunta que foi feita sobre essa questão da desatenção. Você falou sobre a questão do treinador ter 30%. O Fernando Paz falou, você falou agora também. Mas eu queria te ouvir do porquê você acha que você tem batido nessa tecla vários coletivos. Já assiste toda coletiva, a gente faz a pergunta, você insiste nessa tecla, e hoje na hora do gol, isso foi uma irritação geral na torcida, desatenção na hora do gol, depois quase saiu o segundo ainda do gol. Por que você acha que tem acontecido isso? Porque você falou que não tem como você entrar em campo e jogar. Você já não joga mais, você tem a sua parte como treinador. Mas qual é a sua análise por que isso tem acontecido? Porque no Brasileirão podia ser uma divisão de atenção, mas a Copa é o principal objetivo do Fluminense, a gente vê pelas escalações. Por que o time tem se desconcentrado tanto? Isso tem sido uma falta tão recorrente no Fluminense. Não, você não pode falar que o time tem se desconcentrado. Hoje o time não se desconcentrou. Hoje não foi o time. Foi um jogador só. Ué. Não, eu tô perguntando só pra você. Não, tudo bem. Eu tô falando que foi 2 jogadores no máximo. Então o time estava fazendo uma belíssima partida, como eu falei. A desatenção hoje. Só que aqui quando ganha todo mundo. Quando perde todo mundo. Então, quem entende futebol, quem vê futebol, conhece futebol, vê onde está a falha. Nós somos profissionais que eu sei onde foi a falha. Entendeu? Mas isso tem que cobrar deles dentro de 4 paredes. Aí você fala assim, o negócio dos 30% do treinador não são os 30%. 70% durante a semana, mais ou menos, 75%, 65% por aí. Os 25%, 30% são dos jogadores. E ninguém está botando a culpa nos jogadores. Os jogadores também têm que ter a responsabilidade deles. Tanto é que eu estou te falando, meu time foi melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas falhamos num lance. E o adversário não perdoa. No futebol, eu falo para eles, eu conto 2, 3 historinhas para eles. Uma delas é o seguinte: ninguém pega o filho de 2 anos, 1 ano e meio, vai no shopping, sai andando e dá as costas. No futebol é a mesma coisa. Você não pode dar as costas para a bola. Você tem que estar ligado, tem que estar focado o tempo todo. Eu falo para eles, eles têm tudo. O presidente está aqui, não é porque ele está aqui. O presidente dá tudo para eles. Merecidamente, eles têm tudo. Agora, numa hora e meia, eles têm que dar o máximo. Tem que ter a entrega. Tem que ter o foco por tudo que eles têm na vida. Nessa 1 hora e meia, tem que ter a entrega. Eles têm que dar em troca para o clube tudo que o clube proporciona para eles. E quando eu digo em tudo, é exatamente esse foco dos 90 minutos. Vacilamos num lance, praticamente o último ou penúltimo lance do jogo, na hora do gol, tomamos o gol. Mas nem por isso vamos falar que está tudo errado, né? Foi uma derrota, uma equipe que está no G4, como falei, os primeiros 90 minutos foram jogados, e agora nós temos mais 90 minutos no Maracanã. Se o Fluminense estivesse brigando no momento contra o rebaixamento e tivesse tomado de 3 hoje aqui do Bahia, tudo bem, a coisa poderia estar errada. Não é o caso, né? O Fluminense está muito bem na Sul-Americana, está andando bem no Campeonato Brasileiro e está muito bem na Copa do Brasil. O jogo de hoje faz parte do futebol. Tivemos oportunidade, não fizemos. Eles tiveram menos oportunidade, fizeram. Vacilamos. Não tem que vacilar, não tem que ter o foco. O foco, enquanto ele não apitar, tem que estar focado. Você não pode desfocar. É aquele segundinho, a coisa vai acontecer. E aconteceu. É isso aí, Renato. Obrigado. É isso aí, galera. Tem acontecido direto no Fluminense. Direto, essas coisas têm acontecido. O Fluminense tem perdido jogos por causa dessas falhas dos jogadores. E são os mesmos jogadores. Volta sempre com os mesmos jogadores. Esse é o erro, né? Esse é o erro. Você insistir com os mesmos jogadores que estão errando sempre. É isso que ele tem que entender. 70% ele falou aí, que é problema dele, responsabilidade dele. E 30% é do jogador. Só que esse 70% ele não está sabendo usar. Os 70% ele não está sabendo usar. O Fluminense ficou tocando a bola toda hora. Muito toque de bola lento. Toque de bola lento. Isso é treinador. O treinador tem que falar: não, eu quero a bola mais rápido. Eu quero. Não está dando certo esse meio de campo. Não tá, esse ataque tá bom. Tem que mudar. Aí entra os 70% do treinador. Mas não, os 70% do treinador, ele olha: não, quem? Eu quero Cano. Eu tenho Canóbio. Só tem esses jogadores. Lima. Opa, vem Lima. Então, ele só sabe jogar com os mesmos jogadores. Esse está sendo o problema do Fluminense. Os 70% é seu, Renato Gaúcho. Os seus 70% você não está sabendo usar. Tá bom, 1-0, dá para reverter? Claro que dá. Claro que dá. A torcida do Fluminense vai encher o Maracanã, vai dar mais de 50 mil pessoas.
O Fluminense, tenho certeza que o Fluminense vai passar pelo Bahia, vai virar o jogo, vai ganhar de 2-0 aqui, com certeza deve dar pra gente ganhar de 2-0 aqui e passar a próxima fase. Agora, não pode ficar tomando esses gols de bobeira. Não pode ficar com os mesmos jogadores durante 30 minutos do segundo tempo. Não tem mínima condição. O cara tem tudo na mão, os 70%, ele tem os 70%, como ele falou. 70, 75, ele foi bem claro. 20% do jogador, ele tem 80%, ele tem 70%. Ele que manda. Porra, tá ali do lado de fora. Pô, Everaldo não tá rendendo. Ah, quem eu tenho aqui? Cano. Não, isso não é jogo pra Cano. Ah, eu tenho Canóbio, eu tenho quem? O Canóbio tá correndo, já perdeu o gol, não consegue fazer gol. Eu tenho que fazer o quê? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? O Canóbio não sai? Serna pegou 2 bolas, tentou 2 bolas, 3 bolas, não conseguiu. Pô, calma aí, eu tenho alguém no banco pra entrar no lugar de Serna? 70%. Você tem os seus 70%, a culpa é sua. 70%, 80%, a culpa é sua. Porra, calma aí. Guga tá entrando, tá falhando sempre. René, não adianta. O que René faz dentro de campo, gente? O que René faz dentro de campo? René continua como titular. Esse Frentes erra toda hora. Ele é fraco, ele erra muito, ele não tem colocação, ele não sabe se colocar. O Fluminense tá tomando gol direto, cá de frente. Frente continua como titular. O Ignacio voltou, o Ignacio tava jogando um partidaço, tava jogando bem. Ignacio era pra ter entrado de titular. Ué, mas se o Thiago Silva, que tá parado, tá com a idade avançada, veio como titular, por que o Ignacio não podia entrar no lugar de frente? Frente tinha condição de ser titular? E René tem condição de ser titular? Seus 70%, seus 80%, Renato, você não tá sabendo fazer. Tem jogador para entrar, tem Lavega, tem Lescano, tem os caras que chegou novo. Cadê os caras? Não, só posso usar Serna, só posso usar Everaldo, Cano e Canóbio. Eu só tenho esses jogadores para usar. Não tem mais ninguém para usar. É isso. Aí você não está sabendo usar os seus 70%, 80%, Renato. Infelizmente, mais uma derrota na tua conta. Mais uma derrota na tua conta. Se o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, seria fácil o Fluminense passar? Seria fácil, gente. O Bahia não tá com essa bola toda. E ontem tava com 5 desfalques. A maioria dos jogadores que são a base do Bahia não tava jogando ontem. E o Fluminense não consegue ganhar do Bahia. Tá de brincadeira, Renato. Cai na tua conta, meu filho. Cai na tua conta. Sinceridade. Você não está sabendo usar os seus 70%, como você acabou de falar na coletiva. Seus 70%, 80% você não está sabendo usar na coletiva. Aí vem na coletiva revoltado, né? O cara não pode fazer pergunta nenhuma, que ele já vem com... Pô, esquece. Renato, vai jogar futebol. Vai jogar futebol. Que essa história de não, que é sábado, domingo, sexta... Esquece isso. Que os jogadores estão cansados. Renato, para com isso. Para com isso. Só o Fluminense que joga meio de semana. Só o Fluminense que joga. É só o Fluminense, gente. Só tem o Fluminense no Campeonato Brasileiro. É só o Fluminense que joga quarta e domingo, sábado e terça. Só o Fluminense que joga. Ninguém mais joga. Abandona o futebol, Renato. Melhor coisa que você faz. Tá de sacanagem, né? Porra. Gente, tá aí. Esquece não, dá o like. Tem total condição do Fluminense de reverter. Dá pra gente ganhar aqui, dá pra gente passar. Agora esse discurso não dá mais pra ficar ouvindo essa ladainha de Renato Gaúcho. Isso é revoltante você ficar ouvindo essas coisas. Ele não faz o que tem que fazer. Não faz. Renato não faz o que tem que fazer durante o jogo. Quer substituir, quer ver quem tá jogando mal, tirar. Ele não sabe fazer isso. Ele só sabe botar os mesmos jogadores. É a mesma coisa, todo jogo é a mesma coisa. E depois quer vir pra coletiva brigar com os repórteres. Aí é a brincadeira, né? Esquece não, dá aquele like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do Fluminense. Você gostou do Fluminense? Gostou da coletiva de Renato Gaúcho? Tá aí. Valeu, um abraço, tamo junto.